Fala, meus queridos canadeiros, boa tarde, bem-vindos, tudo bem? Aqui estamos hoje nas nossas lives de quinta-feira e hoje a gente vai falar sobre viagem no Canadá. Pois é, a gente já fez algumas viagens, vou inclusive compartilhar aqui com vocês como que foi o meu acampamento para Toronto, acampamento dentro de um carro por 2 dias em Toronto, uma vez que eu não tinha feito isso ainda. Sempre eu tô com a voz meio perdida, porque vocês sabem, eu fui para o parque de diversões ontem com a Hannah e a gente gritou só um pouquinho, tá? Então, se vocês tiverem perguntas sobre como que é viajar aqui dentro do Canadá, vai me deixando. Acabei de abrir caixinha, mas se alguém perdeu, vai deixar a mensagem ali que depois eu respondo. E se alguém já viajou aqui no Canadá, seja de ônibus, de metrô, de trem, de carro, bicicleta, o que quer que seja, já compartilha aqui comigo que eu vou amar saber. Inclusive, a gente pode conversar sobre os destinos, tá? Primeiramente, a questão de viagem, eu sempre fiz viagem de carro, tá? Eu nunca fiz viagem de ônibus dentro do Canadá. Viagem de avião, resumão geral assim, bem por cima mesmo. Viagem de avião normalmente é mais caro, não é muito acessível. Eu não acho particularmente acessível você daqui decidir ir para Calgary ou daqui decidir ir para Winnipeg. Não é necessariamente as passagens mais baratas de avião, tá? Mas como a gasolina é muito mais barata e é muito mais acessível, então todas as nossas viagens aqui no Canadá sempre foram de carro. Então a gente morava em Winnipeg, vamos entrando todo mundo, perguntando aqui se tiver alguém aqui que já fez viagem no Canadá, seja você só passeando ou a trabalho, ou porque tinha que resolver alguma pendência, compartilha aqui comigo. Fê, maravilhosa! Sejam todos bem-vindos. Se alguém quiser entrar em ligação aqui comigo, entre em ligação aqui comigo que eu vou amar conversar sobre viagens. Inclusive a Fernanda foi uma das pessoas que fez uma viagem aqui comigo, tá? E aí a gente vai cobrir todos esses pontos. Eu estava conversando aqui, falando agora há pouco, que a viagem de avião não é necessariamente a coisa mais barata possível, porém a viagem de carro é muito mais acessível. O Mark perguntando aqui a questão de aluguel de carro, se é barato. Barato é bem relativo, né? Assim, depende muito do que você entende como barato. Mas, when was the last time you rented a car? And how much you pay average a day? It was beginning of December. Okay. When I went to get you and her, and it was like 52 a day. 52. Tá, ela falando aqui, ó, início de dezembro do ano passado, quando foi me buscar no aeroporto de Ottawa para Montreal, na verdade não importa, mas o dia foi 50, did you say? 52. 52. Plus insurance. $52 o dia. O tema da live, Fer, é viagens no Canadá. Tudo que envolve viagem, aluguel de carro, se vale a pena ir de avião, se vale a pena ir em época de pico, se não tem diferença. Inclusive eu vou conversar sobre a minha experiência de viagem e acampamento dentro do carro em Toronto, que foi o que eu fiz 2 dias atrás e cheguei hoje. Então, respondendo a pergunta do Mark, aluguel de carro, barato ou caro é muito relativo. Pra mim, nesse exato momento, seria caro pagar $22 por dia, porque $22 foi exatamente a quantidade de dinheiro que eu paguei, sei lá, em gasolina. Na verdade, eu paguei 65. De trem, a viagem na neve é uma aventura. Fernanda passou por uma situação muito, muito boa comigo em neve. Fê, se quiser entrar numa ligação daqui a 5 minutinhos, vamos entrar e falar sobre essa aventura de neve dirigindo. Mas deixa eu só cobrir os pontos principais aqui. Quem tiver experiência também em viajar aqui dentro do Canadá, só falar comigo. Carro é muito mais barato, é justamente por isso. A gasolina normalmente vai custar... Perfeito, Fê. Vou só cobrir 2 pontos aqui rapidinho, falar um pouquinho sobre Toronto e a gente já entra com as nossas viagens. Inclusive a viagem que eu fiz com a Fernanda foi para Toronto. Inclusive foi de Winnipeg para Toronto. É um preço acessível, $22 canadenses, $52 canadense por dia. Quando a Andrea fez o aluguel do carro
no início de dezembro, que foi exatamente no dia 17 de dezembro, que eu cheguei da Inglaterra no dia 18. Mas é o seguinte, a questão de gasolina, recebi muita pergunta sobre o valor de gasolina. O valor de gasolina está cerca de R$1,40, R$1,45 no preço normal. E se você for membro do Costco, você consegue aí um descontozinho de 10 centavos, o que faz uma mega de uma diferença, porque eu coloquei... sei lá, eu coloquei 66 dólares, eu postei hoje mais cedo nos stories, 66 dólares canadense, porque eu fui num posto, tipo, Texaco, acho que era o nome, e quando a gente fez o mesmo abastecimento lá em Toronto, por ser no Costco, foi 10 dólares a menos. Então, 10 dólares a menos, para quem foi numa viagem para Toronto, uma viagem em Toronto, resumido de dinheiro como eu estava, 10 dólares já foi uma refeição. Então, vale muito a pena ir pro Costco. Se você não tem o membership, né, a carteirinha do Costco, vale muito a pena você pedir para alguém te ajudar ou ir no Costco para poder você fazer o abastecimento. Outra informação, são 340, quase 360 quilômetros de Ottawa para Toronto, tá? Então, assim, são 4 horas no total. A velocidade máxima vai ser de 100 por hora. Eu fiz 110, eu sempre fico em até 110. As meninas já me falaram que até 115, passando 15% só do limite não dá problema, mas tem que ter muito cuidado para não levar multas, tá? E tem placas específicas que se você não prestar atenção e estiver andando rápido, correndo demais, você acaba pagando multas exorbitantes, incrivelmente caro, com possibilidade até de ir para cadeia. Então aqui eles levam isso muito, muito a sério, tá? Quanto à questão de em Toronto, o que eu fiz? Eu sempre tive essa vontade de fazer uma viagem para uma cidade no qual não era muito planejada. Todas as minhas viagens aqui no Canadá até hoje, durante quase 8 anos, sempre foi muito, de certa forma, planejada. E a gente sempre ficou em hotel ou em motel, né, aqueles que é perto da pista, ou em Airbnb, ou ficava na casa de amigos, e eu decidi fazer uma viagem que eu iria acampar dentro do carro. Eu literalmente peguei as minhas cobertas de dentro do meu quarto e coloquei dentro do carro, liguei pra Hannah e falei, Hannah, vamos, topamos, vai ficar mais barato, vamos embora. A Hannah acabou de entrar. Hannah, estamos falando da viagem aqui, ó. E aí é o seguinte, a gente fez a viagem super tranquila, qualidade de estrada, né, de Ottawa para Toronto, maravilhosa, não tive problemas com buraco, de ficar desviando, não tivemos problemas técnicos, mecânicos, nada disso, tudo super tranquilo. Em Toronto a gente já chegou depois das 7h30 da noite, eu acredito, depois das 9 horas da noite, foi muito bom. Foi maravilhoso. A gente chegou depois das 9 e aí a gente já ficou ali no downtown. A gente já ficou bem no centro da cidade porque a gente queria explorar o centro. Então a gente estava procurando possibilidades de estacionamento barato. Acaba que no final das contas eu não tinha certeza sobre a dinâmica de estacionamento, embora as placas estivessem falando, né? Que esse horário era de graça, esse horário era 5 dólares, 15 dólares. Eu fiquei muito, com medo, não queria levar uma multa, mas também não queria pagar estacionamento, porque o nosso objetivo ali era gastar o mínimo possível. Então as pessoas que foram passando por perto, que eram da região, né, acredito, eu perguntei e aí 2 pessoas me confirmaram, olha, depois das 9 da noite é de graça, vai por área, né, então é sempre bom você ficar esperto nesses horários. Mas eu sabia que existia a Sugar Beach, que é uma praia que eu ia sempre quando eu morava em Toronto. E eu sabia que lá não tinha que pagar estacionamento. E quando eu pensei na possibilidade, daí eu e a Hannah já estavam andando pelo centro da cidade, né? A gente foi comer um cachorro quente, foi dar uma volta para conhecer, para poder tirar foto. E nisso a gente já começou a se conectar com outras pessoas. E a gente ouviu falar de que estava rolando uma festinha numa praia. E a gente falou assim, vamos para essa mesma praia, porque se a festa estiver legal, né, primeiro que é de graça. Gente, essa viagem foi totalmente no low budget, foi o mais acessível possível, a gente foi pela aventura mesmo. E aí a gente chegou na praia, tava acontecendo a festinha lá, uma rave, a gente percebeu que era super de boa, tava sossegado, tinha uma galera mais animada do que as outras, mas estava tudo certo. E acabou descobrindo que o estacionamento também
era de graça até um certo horário, mas era um estacionamento que tinha aquelas máquinas de pagar. Então, por mais que até meia-noite, de meia-noite pra frente era de graça, podia ser que os caras voltassem ali e dessem multa. Então, a gente perguntou à mulher, de novo, a gente pergunta a todo mundo. A mulher sugeriu ir para o estacionamento privado do outro lado, que era como se fosse um comércio, que tinha Tim Hortons e tal. E foi muito mais seguro, assim. A gente conseguiu ficar na praia até umas 2 horas da manhã. Depois a gente foi pra questão do carro, como vai dormir, né? Eu e a Hannah. A Hannah dormiu na frente, eu dormi atrás. E foi tudo tranquilo, exceto que tinha pessoas saindo da festa. E aí tinha pessoas bêbadas, tinham pessoas ali super animadas. E a gente ouvia pessoas gritando, pessoas, tipo, discutindo, conversando, pessoas alegres. Mas eu não tive nenhum medo. Eu acho que se eu tivesse fora do Canadá, né? Tipo, se eu tivesse no Brasil ou até mesmo na Inglaterra, eu teria tido medo. A mulher malucona. Nossa, ela tava muito louca. E ela chorava, pedindo da chave. Mas foi só isso. A gente dormiu tranquilamente. No outro dia a gente já foi pro parque. E aí o parque ficava a 20 quilômetros de distância, tá, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o parque, o amusement, como eu sou uma pessoa formada em hotelaria, eu acho que tudo é relevante falar, né? Tudo que é entretenimento, viagem, eu acho interessante falar, mas vocês precisam me dizer o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber. Vocês querem saber dessa experiência especificamente, de ir pro parque, como que foi? Vocês querem entender como que faz viagem dentro do Canadá? Então é o seguinte, e aí essa foi a nossa experiência em Toronto, que a gente foi pro parque, a gente planejava voltar para a mesma praia, para tomar banho e ficar mais uma noite, só que a gente viu a previsão do tempo e ia chover, e a gente não achou válido ficar mais uma noite no carro para ficar tipo, de chuva no outro dia. Porque uma coisa é você tá sol, tá de carro, mas você vai rodar, tipo, vai bater perna. Mas se você está chovendo, acaba que ficava eu e a Hannah dentro do carro, né? Então não valeria a pena, mais fácil voltar pra casa. E foi basicamente o que a gente fez. Saímos do parque, paramos pra abastecer e comer alguma coisa. Na verdade, a gente pegou comida no posto e vazou. De madrugada, umas 11 horas, ficou muito escuro, eu não acho seguro dirigir à noite, melhor estação para viajar. Fer, qualquer uma que não seja inverno, e a gente vai entrar nessa ligação agora. Fazer costa-costa do trem, sim, é super possível fazer costa-costa com o trem, sim. O Fábio fez o trem de Winnipeg para Toronto, ele gostou muito. O Fábio ia participar comigo aqui dessa live, só que o Fábio está viajando, tá no aeroporto. Essa hora, então não vai conseguir se fazer presente, mas é possível sim, tanto é que tem a Via Rail, né, que é justamente essa trilha do leste a oeste, costa a costa, tá? E quanto à nossa viagem de Toronto foi basicamente isso. A gente ia explorar muito mais, só que o tempo não ajudou. A chuva não contribuiu. Então, assim, coisas a serem levadas em consideração. Vejam previsão do tempo. Eu estava muito desgarrado, então eu fui para Toronto, podia ter chovido granizo, poderia acontecido qualquer coisa. Então, eu não estava preocupado, não era uma viagem que eu falei assim, eu tenho planos. Na verdade, o parque que a gente foi de última hora, inclusive. Então, assim, pra mim, eu não tinha essa preocupação de, eu vou chegar em Toronto, a gente vai pegar um Airbnb, vai fazer isso, aquilo outro, depois vai fazer isso. Não, gente, a Hannah me ligou umas 10 horas da manhã, me mandou uma mensagem falando, vamos pra uma praia aqui perto? E na mesma hora me bateu na cabeça, não, vamos pra Toronto, vamos pegar o carro e vamos pra Toronto. E aí eu fui na casa dela, busquei, tudo aconteceu em menos de 30 minutos, foi muito rápido, tá? A melhor estação do ano pra dirigir, né, pra viajar aqui dentro do Canadá. E eu falo, qualquer estação do ano vai ser incrível, porém, inverno é algo muito peculiar. Fernanda, você tá aí? Vamos compartilhar nossa história de inverno, porque a Fernanda e o Bernardo tinham acabado de chegar aqui no Canadá e eles precisavam voltar.
todo mundo tava em Winnipeg e eles precisavam ir para Toronto para poder buscar os cachorros. E eles iam alugar um carro. Só que já pedi para obter. Fê, deixa eu por aqui. Tô só pegando. Tá sobre viagem no inverno, dirigir no inverno. Sejam todos bem-vindos, uma galera. Oi, meu amor, tudo bem? Oi! Agora. Peraí, deixa eu colocar um filtro que ninguém merece essa minha cara. Só um minuto. Ai, meu Deus, peraí. Tudo bem? Tudo, e você, amor? Tudo ótimo. Nossa, faz mó tempo que a gente não faz live. Faz muito tempo, eu cheguei do trabalho agora e eu vi que você tava online, eu entrei. Tava conversando agora, eu falei assim, vamos fazer uma live mais tarde. Eu falei, gente, vamos fazer já agora, porque aproveitar que eu tô até de voz rouca, né? Eu tô rouco, perdi minha voz total ontem no parque. E eu falei, vamos falar sobre logo, pra gente, eu tô com ansiedade de falar sobre viagem, quero compartilhar a minha história, como que foi pra Toronto. É sempre uma aventura. Viajar pra mim é sempre uma aventura. E viajar no Canadá, você vai acontecendo várias coisas. Inclusive, a noite passada, tinha uma coisa, tava acontecendo uma comunicação louca dos caminhões, assim, dos carros, todo mundo piscando pra mim. E eu falei assim, Hannah, o que que tá acontecendo? Tem uma coisa errada no meu carro. Isso, tipo, 10 horas da noite, no escuro já. O que tá acontecendo? Não sei o que aconteceu até hoje. E você não sabe o que era? Eu parei o carro, fui olhar aí atrás. Falei, o que tá acontecendo? Olha o carro inteiro, procura. Era de Winnipeg, era de Ontário. Eu falei assim, o que que tá acontecendo? Por que que essas pessoas tá... Eu falei, tá rolando toda uma comunicação por trás de mim, né? Que todo mundo piscava. Mas depois eu percebi que todo mundo piscava muito antes de trocar de linha, né? De ir para outra faixa. E eu acho que é uma forma de dizer assim, ó, não venha para essa faixa porque eu estou mudando agora. Atenção, vou mudar para a Talvez seja um costume, né? Que você não sabe. Não faço ideia. E daí teve um... Olha, rapidinho, só mandar um rei pra Andrea, maravilhosa. Morrendo de saudade. E Marina, obrigada. Boa. E Fê, já que a gente tá falando sobre viagem no Canadá, não poderia ser diferente e impossível não comentar sobre a nossa viagem de inverno, né? Que foi super tranquila. Super, super fácil. Nem teve tempestade de neve, né? Foi super tranquilo. Ninguém tapou, ninguém ficou com medo de morrer. Ninguém quase surtou dentro do carro. Vamos começar a dar uma introdução, então. Quem é você, Fernanda Lima? Eu sou a Fernanda, que geralmente aparece do nada nas lives do Rafa, mas tem muito tempo que eu não apareço aqui, para o povo não cansar de mim. E eu morei no Canadá de 2016 até 2018, um tempo com o Rafa, diga-se de passagem. Na entrada, E a nossa na entrada e na saída, porque você morou com na a gente. entrada e na saída. Não. E aí a nossa primeira viagem aventureira no Canadá foi para buscar os meus cachorros que estavam chegando em Toronto. Então a gente saiu de Winnipeg e fomos dirigindo até Toronto no meio do inverno, assim, era meio de dezembro. Acabado de chegar. Tinha 2 semanas que a gente tinha chegado. E aí, primeiro contato com a neve, já tá ali em Winnipeg, né? Mas ainda assim não era o suficiente. A gente tinha que pegar a estrada com a neve. Tinha que pegar uma estrada. Mas olha, eu vou te falar, você estava falando aí das estações, né? A gente viajou pelo Canadá, a gente viajou no inverno e no verão, né? Por dentro do Canadá. Eu acho que as paisagens, apesar de ser uma viagem mais sofrida, as paisagens do inverno são infinitamente mais bonitas, assim. Gente, é um palácio branco, muito legal. A muito. imagem, a vista é muito paradisíaca, né? Assim, é muito filme, muito filme. Porém, só que tem que ter alguns cuidados. E tem curiosidades, tá, gente? Se vocês quiserem viajar de carro no inverno, pra mim funcionou de certa forma colocar um telefone, um iPad na frente. Vou explicar como que a gente descobriu a forma de aumentar a visibilidade no inverno, né, Fê? Mas eu vou falar isso lá pro final. Se vocês tiverem perguntas sobre como que faz para viajar no inverno, porque assim, a vista fica realmente... Você não consegue ver muito pra frente, né? Porque, principalmente quando tá nevando. Então, eu descobri do nada... Lembra que eu peguei uma foto, eu peguei o telefone,
eu ia fazer uma foto dirigindo e do nada eu olhando no telefone eu falei assim, gente, agora eu consigo ter mais espaçamento, eu consigo ver mais pra frente do que o meu Pela olho. tela do Então, celular, pela foi. tela do telefone, eu conseguia visualizar a estrada. Então, por muitas horas, eu estava dirigindo, olhando pro telefone, assim, colocando bem na frente, para conseguir me guiar, porque a facilidade, né? A gente via muito caminhão tombado, né, pro lado, assim, Aham. porque eles tinham perdido o controle, porque derraparam, ou, né, tipo, por N motivos. Isso é Mas, outra coisa, né, Rafa? Quando você vai viajar no inverno, acho que você não pode ter um roteiro muito engessado, porque, por exemplo, a gente ficou 3 horas parados na estrada, porque tinha nevado tanto que fechou a estrada. A gente teve que esperar, né? Você lembra que a gente ficou um foi o tempão e a gente com os dobro. cachorros dentro do carro, teve que descer para eles poderem fazer xixi, porque não tinha a menor condição. A gente ficou literalmente parado por 3 horas, Sim, sim, é exatamente né? ficar ciente dos atrasos também. Mas o que foi, rapidamente, para depois eu voltar lá no assunto geralzão da galera, mas qual foi o ponto mais marcante na viagem do inverno, assim? O que te surpreendeu mais além da vista, né? Alguma dificuldade que se sobressaiu, alguma curiosidade, alguma cidade que nunca chegava, como que... Gente, tem uma cidade no Canadá chamada Sudbury. Essa cidade não existe, eu acho. É Porque a uma... gente rodava, rodava, rodava e nada dessa cidade chegar, assim, não chega nunca. Nunca. Mas eu acho que uma coisa, Rafa, que todo mundo tem que ter em mente, que é bem diferente, por exemplo, quem está acostumado a viajar nos Estados Unidos, que eu já tinha ido para os Estados Unidos várias vezes antes de ir para o Canadá, é porque, assim, cada, sei lá, 100 quilômetros nos Estados Unidos, você tem uma parada, tem um mall, tem um monte de loja para você comprar comida, tem lugar para abastecer carro. Abastecer tem a cada, sei lá, 50 metros, né? Nos Estados Unidos tem muito posto de gasolina. Mas o Canadá não tem, gente. Não tem. E assim, a gente quase teve uma pane seca porque a gente não achava posto. Então, isso eu acho que foi uma das coisas que mais me marcaram, né? A dificuldade de achar posto de Desespero para gasolina. achar um lugar para parar. É. E É, principalmente no inverno, né? Porque você está dirigindo, não é uma é, opção ficar sem gasolina, porque no verão você sai do carro e tá tudo certo, vai esperar um socorro. Mas no é. inverno, se a gasolina acaba, quer dizer que você vai morrer de frio, né? Basicamente, porque não tem como, não tem como aquecer. Justamente. Só que assim, ó, É, eu acho assim que se você for fazer uma viagem dessa, é bom você antes pesquisar aonde que tem postos para você poder projetar suas paradas, saber quanto é o consumo do teu carro, porque realmente foi assim, gente, acho que esse foi o maior perrengue que a gente passou nessa viagem, foi esse. Foi de não achar lugar para abastecer e no final a gente achou uma casinha de um cara que tinha um tanque, provavelmente porque deve passar muita gente lá precisando de combustível, e a gente abasteceu conseguiu. com ele, sim, o dobro do preço. Isso que eu ia falar também, né? Tipo assim, eu nem sei se é legal ou não. Nunca fiz É, isso. não sei. Ouvi falar de alguém comprar aquelas garrafas PET e encher de gasolina ali dentro. Ou levar naqueles barris, né? Aí ela... É. Aqui, ela não tá mais aqui, não. Ah, É. se eu tivesse que fazer outra viagem no inverno desse tipo, eu iria colocar dentro de um barril e colocar dentro da mala, porque caso alguma coisa aconteça, eu preciso ter pelo menos uns 5 a 10 litros de gasolina ali na mão para poder conseguir chegar no próximo. Justamente, Mas é uma coisa que tem que prestar atenção. Ai, gente, é, desculpa, porque a cachorra da minha irmã tá passando aqui e ela tá mexendo no celular. mas, mas é isso. Muito obrigado pela participação. A gente Olha, mas eu vou falar outra coisa. A viagem de carro é muito melhor do que a de... Assim, claro que de avião é mais cômodo. Mas você consegue parar em lugares maravilhosos, né? Tanto é que eu fui de Winnipeg para Flórida, atravessando os Estados Unidos de carro, 3.000 quilômetros. Então, assim, vale muito a pena. É uma experiência sensacional. sim, é justamente essa flexibilidade que você tem, né? Acho que em um dos pontos que a gente parou foi na Terry Fox, não foi? Depois de Thunder Bay, que a gente foi andando. Ah, não, acho que foi com os meninos no verão. Eu Que não lembro, foi saindo é. do Winnipeg, assim, e vai descobrindo várias cidadezinhas pequenas, né? E aí você vai descobrindo restaurantes, você vai descobrindo comunidades pequenas que tem Mennonites, tem uma galera, tipo, super peculiar que você nunca iria descobrir caso contrário, né? Porque você tá sempre indo de avião, você acaba que é mais confortável, mais rápido, mas se você tem a possibilidade de viajar de carro, além de pagar mais barato, você consegue explorar muito mais.
Dessa vez que a gente foi de Winnipeg pra Flórida, a gente tava no meio do caminho, a gente olhou, a casa do Elvis Presley tava muito perto da gente. A gente, vamos Ah, fazer um desvio e vamos lá conhecer o Elvis, né? E foi sim. sensacional, foi um dos melhores lugares que eu já fui na minha vida, assim, sabe? Foi uma experiência, né? Então eu acho que viagem de carro vale muito a pena, principalmente quando você tá conhecendo, né, o país, quando você acabou de chegar, tudo é muito novo. Eu acho que vale a Pode pena. como é que fala? No outono, né? No outono, a gente, as árvores ficam fica numa Lindas, tal, porque fica tudo lindas. com cores diferentes. É uma paisagem incrível. Inclusive, depois eu vou fazer um TBT gigantão assim de viagens de carro, né? Nas Ah, quatro mas... rodas, para poder mostrar. Fê, quanto à questão do abastecimento de gasolina, o percurso de Winnipeg para Toronto, que é mais cabeludo mesmo, que é mais peculiar. Porque, assim, de Ontário para Ontário, né? Agora, de Ottawa para Toronto, você tem o que chama de on-roads. On-roads, na verdade, que são pontos exatamente que nos Estados Unidos. Eu não vou dizer precisamente, tipo, a cada 20 quilômetros, a cada 33 quilômetros, mas eu diria que a cada 50 quilômetros, se por dizer assim, você encontra um. Porque Sabe o que eu acho também, Rafa? Acho que é porque essa região é mais habitada, né? tem Tem mais várias. gente. De Winnipeg para Toronto, gente, você passa em cidadezinha, assim, a cidade bem pequenininha. Essa Sudbury que a gente tá falando, por exemplo, é uma cidade bem, bem pequenininha. Então, eu acho que não tem tanto fluxo de veículos, porque vamos combinar que a metrópole do Canadá, que é Toronto, tem, sei lá, 4 milhões de habitantes. Então, Sim, assim, 4 milhões de habitantes é o que tem aqui em Brasília. é. É pouca gente, né? Então, não tem tanta necessidade, né? Que nem os Estados Unidos, que tem cidades gigantescas, né? O perigo é só de você parar, tipo, vai dizer que você não fez o cálculo certo e passou por um posto de gasolina, vai ter que rezar para o próximo posto de gasolina. Eu lembro que Acha um posto, abastece. Pois é, eu lembro que eu voltando, olha que louco isso. Eu voltando, eu saindo de Ottawa, ano passado, antes de ir pra Winnipeg, saindo de Ottawa, indo pra Winnipeg, deixar os meus cachorros em Winnipeg. Eu fiz a mesma Uhum. viagem e chegou um certo momento, porque assim, além de não ter posto, eu fiz essa viagem brilhante no meio de uma pandemia, tava iniciando a pandemia. E Nossa. aqui não tinha posto aberto, não tinha posto aberto e eu tive que realmente ligar para o serviço do carro para poder eles me ajudarem a achar o posto mais próximo. É. Fê, Quando o carro tem esse serviço, né? muito Um obrigado. beijo. Fiquei aqui com as perguntas da galera. Beijão, more. Então, tá. Tchau pra Tchau. todo mundo. Tchau. Tchau. Gente, tá. A Fernanda ajudou aqui com algumas informações sobre o inverno. Se vocês tiverem faz pergunta aqui sobre viagens. A gente está falando sobre viagens no Canadá, se vale a pena, se não vale a pena. Muita gente me perguntando sobre preço de gasolina. Se eu passei frio, é o seguinte. Ontem, passei frio onde? No inverno ou de ontem para hoje? De ontem para hoje aconteceu coisas com o tempo no carro. Não passamos frio no carro, porque é o seguinte, na primeira noite que a gente estava em Toronto, estava muito quente e eu acabei deixando um pouquinho das quatro janelas abertas. Mas começou a chover de madrugada. Então acabou que a Hannah falou: Rafa, tá chovendo dentro do carro, vamos fechar as janelas. E aí eu tive que fechar a janela dela e deixei as outras um pouquinho abertas, porque estava ficando muito abafado. Ontem à noite, a temperatura baixou muito. Então eu deixei todos os vidros fechados, mas eu não deixei o carro aberto, tá, gente? Eu não dormi nem com o aquecedor ligado e não dormi nem com ar-condicionado ligado. Eu simplesmente fechei os vidros e a gente está falando de mais ou menos 17 graus. O calorão acabou na metade da noite passada. Não, hoje tá chovendo para sempre, mas o calor vai voltar, porque tá no verão ainda, né? Eu espero. Imagina se já começa inverno de agora. Não, o calor vai voltar ainda, mas não sei se é uma frente fria, o que aconteceu. De ontem para hoje tá nevando, tá chovendo pra caramba. Inclusive a temperatura tá tipo 16 graus agora. Tá um meio friozinho.
por ser metade de verão, né, eu não esperava que fosse acontecer isso, não. Ah, gente, e questão de comida. Ontem, na questão de viajar, né? Todo posto de gasolina, como um posto, né, loja de conveniência no Brasil, vai ter comida. Uma coisa que eu fiquei muito surpreso aqui, porque assim, fazia um tempinho já que eu não viajava sozinho pra ficar, tipo... Porque quando eu faço a Ottawa, Ottawa para Montreal, eu não preciso abastecer de novo, porque é apenas 2 horas de viagem. Eu uso meio tanque de gasolina. Então eu nunca precisei usar posto de gasolina no meio da estrada. Mas de antes de ontem para hoje, quando eu fui para Toronto, muita coisa sem glúten. Eu consegui encontrar, eu tenho um problema com glúten e eu consegui encontrar tranquilamente coisas sem glúten na estrada. O calorão acabou. E costa a costa você já fez? Eu não fiz de costa a costa reto, assim, tipo, de uma única vez, mas a gente, como a gente tava no meio do Canadá, então a gente tava em Winnipeg, então a gente fazia Ottawa e voltava. A gente chegou até a fazer Toronto, Ottawa e voltar. É quase um triângulo assim. E a gente fez todo o lado oeste também, que é o lado oeste, que é Vancouver, Banff, Calgary. Então, assim, a gente não fez uma reta ida, mas a gente fez uma viagem, foi direto para Calgary e voltou. Outra viagem foi Calgary, Banff e voltou. Outra viagem foi Calgary, Banff, Vancouver e voltou. Tipo, desse tipo, mas não contínuo, não reto. Para as pessoas curiosas, eu tenho uma opinião sobre a questão de viagem. Se você está em Winnipeg, se você vira para direita, vou virar para direita como se eu estivesse olhando para os Estados Unidos lá embaixo, tá? Mas se você vai para o lado de Vancouver, você vai passar pela província de Saskatchewan, Alberta, você vai passar por todo, até chegar em Calgary, tudo é muito flat, tudo é muito parado, não tem nada acontecendo, não tem muita coisa ah, muito extraordinário de você falar assim, meu Deus do céu, olha essa vista. Não tem. Eu falo isso no Medicine Hat, vai ver um monte de cidade, vai ver um monte de restaurantezinho. Aí continua sendo o Canadá, mas não tem nada que vai surpreender. Indo pro lado de Vancouver, tá? Quando você chega em Calgary, é onde tudo começa. Muitas vezes as pessoas perguntam, vale a pena ir de carro? Se você tiver tempo, vai de carro. Se você não tiver tempo, vai até Calgary de avião e de Calgary você desce para Vancouver, porque aí é onde realmente tem uma vista muito boa. Tudinho para nós. Ruby, eu vou para Winnipeg logo menos. E vou fazer uns vídeos bem legais assim para poder postar para vocês. Eu sempre procuro ficar fazendo essas viagens pequenas, Montreal, Toronto, ir para Winnipeg, justamente para produzir conteúdo para vocês conseguirem se familiarizar com as ideias, né? Entender como que funciona nessas cidades, mostrar restaurante, mostrar parque, mostrar coisas ao redor. Então vai ter sim, Rubia, com certeza. Como eu estava dizendo, de Calgary para Vancouver, você tem a vista, na minha opinião, até hoje, a vista mais linda do Canadá inteiro. Eles têm, inclusive, quem é de São Paulo vai saber, indo para Ubatuba e tal, que você vai descendo as montanhas e eles têm aqueles avisos de freios, tá? Que você tem que ter cuidado, controlar a velocidade para você não utilizar o freio inteiro. De Calgary para Vancouver tem as mesmas placas. Você tem que ficar muito ciente, né, com o freio para você não acabar tipo estragando o freio e descer feito louco. Mas não acaba que deu tudo muito certo de Calgary para Vancouver. É isso, Alisson. Muitas montanhas. Tem montanhas paradisíacas e não são só montanhas. São montanhas com águas cristalinas, assim. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi, inclusive, dois arco-íris, tipo, se encontrarem, assim, no meio de montanhas. Eu aconselho muito. Se você vai fazer uma viagem no Canadá, que você, tipo, no verão, que não está nevando, no período que não está nevando, eu diria Calgary para Vancouver é um must. É tipo, tem que fazer, porque é muito lindo. Eu fiz apenas uma vez esse trecho de Calgary para Vancouver, mas esse ano ainda eu pretendo ir de novo. Antes de começar a neve, eu quero fazer essa viagem de novo, porque eu acho que vale muito a pena, tá? Animais selvagens. Tem animais selvagens,
sim, nas estradas. Inclusive, na nossa primeira viagem, eu e o Fábio, lá em 2015, indo para Calgary, como a gente nunca tinha feito viagem de carro no Canadá, a gente teve que ter o dobro de atenção, porque a gente via raposa, a gente via aqueles veados, a gente não chegou, eu não cheguei a ver urso indo para Calgary, mas a gente viu um urso preto indo para Toronto. Me leva com você. Levo, cara, só tem que chegar aqui. Vai ser minha parceira de estrada. E assim, tem muitos animais, tem muito bicho nas estradas. Inclusive, eu prefiro fazer viagem. Como no verão a gente tem um horário até mais tarde, então eu fico muito tranquilo em dirigir até escurecer. Eu, particularmente, escureceu, eu paro de dirigir. Se eu estiver sozinho, eu durmo dentro do carro, né? Mas essa foi a primeira vez. E eu sempre estava com o Fábio, então a gente acabava pegando um motel ou um Airbnb, né? Sempre veio de motel mesmo, aqueles hotéis de beira de estrada, para poder dormir. Mas tem que ter muito cuidado com os horários dos motéis, né? Porque nem sempre eles estão disponíveis ou abertos. Então tem que ficar bem esperto. Então, resumão assim, tipo de viagem no Canadá. Chegou a noite, eu já paro. Ficou escuro, eu dou uma aliviada. Meta de vida, viajar com o Rafa. Pô, cara, olha, se você aguentar uma pessoa cantando karaokê na real, tá tudo certo. E eu tenho uma voz terrível, mas eu canto com muita emoção. Então a gente faz karaokê. Hoje eu e a Hannah voltando foi a melhor parte assim, na viagem. Antes, tipo, indo pra Toronto, foi maravilhoso, porque a gente tava tipo, imagina, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo outro. Nossa, que legal. A gente começou a fazer um monte de plano na cabeça, né? Porque a gente não tinha planejado nada antes. Mas na volta, eu vou ter que ser sincero, foi a melhor parte, porque foi quando a gente começou a cantar, pegou as músicas clássicas que a gente gostava, bem karaokê, bem karaokê. E acabou que a viagem de 2 horas acabou em 10 minutos. Eu falei, Hannah, tchau, até a próxima. Eu canto junto. Mas é isso. Ontem a Hannah tava de prova. Escureceu, eu fico com um pouco de medo, tá, gente? Principalmente no inverno. No inverno, o que acontece? Ah, a gente estava com a Fernanda e o Bernardo. Eu estava com a Fernanda e o Bernardo. Eu estava dirigindo. Por mais que eu já tivesse ali alguns anos de experiência, eu nunca tinha pego tanta neve na estrada e dirigindo. E chegando perto de Toronto, que era onde a gente estava indo buscar os cachorros, tinha tanta neve, muita neve, a gente não conseguia ver um palmo à nossa frente. E eu não sei o que aconteceu, eu fiquei tonto. Pra mim, eu tava andando com o carro e a sensação era que ele tava andando de costas. E era uma sensação terrível. E eu literalmente tive que me reajustar na pista, porque a esse ponto você não sabe em que faixa você está, porque a neve cobre tudo. Existem os plows, né, que são os carros tirando as neves, a neve, mas você não sabe quem está atrás de você, você não quer frear porque você tem medo de deslizar, você não quer frear porque você tem medo que a próxima pessoa vai bater em você, você não quer andar mais rápido porque você não sabe onde que a curva vai acontecer, ou se tem algum carro na frente. Então, assim, no inverno eu acho um tanto quanto caótico. Se você quer passar pela experiência de dirigir no inverno, eu falaria, vai de uma cidade para outra, mas não faz uma viagem muito longa de primeira, porque eu acho um tanto quanto arriscado dirigir faxina só cantando. Exatamente, tem que ter um humor aí para fazer essas duas atividades. Fora isso, a questão de viagem. Eu faço viagem de Ottawa para Montreal com uma certa frequência. Eu consigo perceber diferença nas estradas na província de Quebec, tá? É impressionante, até mesmo quando você cruza a borda aqui, né? Você cruza a ponte. Como funciona a questão de pneu de neve? Já falo sobre isso. E aí quando você cruza quando você cruza a ponte, você já consegue perceber que, por ser uma província diferente, os cuidados com a pista é diferente. Tipo assim, eles têm os cuidados que eles tomam, mas não. Eu tenho uma preferência. A Ontário, para mim, sempre foi mais lisinha, não tem muito buraco. E em Quebec eu consigo perceber um pouco mais de buraco, não é tão bem cuidado.
Mas também pode ser que seja só a cidade mesmo, né? Só ali em Gatineau que eu não moro lá, eu visito apenas, né? Então acaba que esse é meu ponto de vista em relação a essas duas províncias especificamente, porque em Manitoba também eu lembro que era muito sussa, super, super tranquilo. Saindo de Manitoba, vindo para Ontário, muita gente me pergunta a distância de Manitoba para Ontário. Desculpa, de Manitoba para Ontário a distância é pequena, porque Ontário é gigante. E aí, assim, você anda tipo 1 horinha e meia, 2 horas. Você já. Será que é 2 horas? Você anda algumas horinhas, muito pouco assim, e você já está em Kenora. Kenora já é a província de Ontário. Então, assim, a distância da província não é distante. Agora, a distância da cidade de Winnipeg para Toronto é uma distância bem considerável. Do you know how far it is from Winnipeg to Toronto? No? Days? It's like 2 days. 3 days. Um, 3 days. you take 3 days? A Andrea fala que ela leva 3 dias para chegar em Toronto. Eu e o Fábio, a gente é meio cabeçudo, assim. A gente pega a estrada e vai, tipo, revezando, né? Então, assim, a gente dirige em 2 dias. Em 2 dias. Saiu 5 horas da manhã, a gente dirige até o máximo que pode, 10 da noite, dorme, no outro dia, 6 horas da manhã, a gente viaja até o máximo 10, 11 horas da noite, a gente já está em Toronto. Então, 2 dias a gente já está em Toronto, vindo de Winnipeg, tá? A viagem de Calgary, eu acho, de Calgary a gente consegue fazer em um dia só. Você sai de Winnipeg, vai retão para Calgary e você faz em um dia. Mas assim, é um dia super cansativo, porque é distante. Eu ia buscar aqui a distância exatamente, mas vocês estão tranquilos com distância, né? Dá uma olhada no Google, é porque eu sou muito péssimo de quilometragem, eu sei só de quantidade de horas, assim. Mas questão de Toronto, Winnipeg, 2 dias. 2 dias se estiver vindo comigo. Tô vendo a Andressa entrando aqui. Pneu. Pneu de neve é muito mais caro. Pneu de neve é mais caro, sim. Inclusive, mas assim, boa pergunta. Na verdade, me perguntaram antes, né, sobre o pneu de neve. O pneu de neve, ele é reutilizável. Então, assim, vai ser mais caro, de fato. Porém, você não precisa necessariamente. Abraço, grande Rafa. Opa, Samuel, tudo bom? Cara, que saudades! Inclusive, a gente foi para Vancouver visitar o Samuel e a família, né? A Germana no aniversário do Fábio. Foi uma delícia essa viagem. Quanto à questão de pneu de neve, é o seguinte: existe alguns tipos de pneu de neve. O pneu que eu tenho no meu carro é all season. All season significa que estar ok para dirigir em todas as estações do ano. Inclusive no inverno, você pode dirigir com all season, não é um problema. Para você fazer Uber, por exemplo, dirigir Uber Eats ou dirigir Uber de pessoas mesmo, dirigir, né? Você consegue fazer Uber com o All Season Tires, né? Que eles chamam. Então você não precisa ter necessariamente de neve. Qual que é o problema com o All Season? Quanto mais desgastado, mais gasolina vai exigir porque ele fica derrapando. E com a questão do pneu de neve, ele é um pouquinho mais caro, sim. Só que o design do pneu é muito melhor e apropriado para o inverno. Mas acabou a neve, você tem que tirar o pneu fora, né? Tipo, e colocar o all season de novo. Porque você vai acabar desgastando o pneu que é próprio para neve, desnecessariamente, quando não é preciso, porque não vai derrapar tanto. Então, assim, só que você pode guardar o pneu de neve, normalmente as pessoas colocam na garagem, para quando voltar o próximo inverno, você só repor o pneu de neve. Eu já ouvi falar muitas perguntas sobre usar a chain. Como que fala chain em português, gente? Corrente. Como se você usa corrente aqui no Canadá. Eu já ouvi, eu nunca usei corrente no meu pneu. Eu já ouvi algumas pessoas falando. O meu irmão usava corrente na Alemanha, mas eu nunca precisei usar corrente aqui. E eu já ouvi falar que algumas pessoas falaram que corrente aqui é proibido. Você não pode usar corrente na sua. Are chains allowed?
No. You're not. Some trucks, like big trucks can É. have it, but on side roads. É isso aí, olha. Você não pode, você não é permitido, aqui no Canadá, você não é permitido usar corrente no pneu. Você, como uma pessoa normal, usuário. Algumas pessoas que dirigem caminhão para empresa, eles são autorizados porque eles têm ali uma responsabilidade de fazer entrega e é um negócio meio que regulamentado por eles mesmos. Eu também não entendo muito. Mas pessoas normais na cidade, não em lugar nenhum, na verdade, não é permitido usar corrente, tá? Corrente não aqui no Canadá. Eu também não sei se nos Estados Unidos, mas eu sei que na Alemanha o meu irmão usava. Usava e eu tenho essa informação justamente porque veio dele. Mas respondido, pergunta de pneu, o Alisson aqui me falando. 1.329 quilômetros, Winnipeg para Calgary. Winnipeg para Vancouver, 2.290, quase o dobro, diríamos, né? Porque é quase o dobro. Então, o Calgary é basicamente a metade. Corrente é mais para estrada de terra, né? Olha, eu não sei se usar corrente é para neve, né? Independente se é de terra ou não terra, eu acho que é uma questão de neve. Depois que a neve cai, não faz diferença se for neve, se for estrada de terra ou asfalto. Tá? Com neve, acho que é a mesma coisa. Muito obrigado, Alex, inclusive, pela pergunta, tá? O Alisson também mandou anteriormente de 2.222, alguma coisinha, de Winnipeg para Toronto. Então é basicamente isso. Abração, gente. Vem no Ceará quando? Eu vou no Ceará, cara, assim que abrir, assim que não precisar mais de quarentena. Volto no Brasil, eu vou ao Brasil visitar minha família e vou no Ceará visitar vocês com certeza. Comer, inclusive, o bolo de casa, que é a germana. E a questão de... Então, gente, de viagens, se vocês têm mais alguma pergunta, a gente cobriu pneu de inverno, dirigir no verão ou no inverno. A gente falou sobre diferença de asfalto aí entre a província de Quebec e Ontário. Se vocês perderam alguma coisinha no início dessa live, vai ficar registrado. Eu vou deixar aqui. Eu compartilhei um pouco da minha experiência esses 2 últimos dias em Toronto. Eu já morei em Toronto, mas dessa vez eu queria fazer uma coisa mais aventureira mesmo. Então, eu acho que eu não senti tanto medo, eu me senti em casa, para ser bem sincero. Eu me senti bem à vontade em dirigir, mas você vai perceber uma diferença enorme dirigindo em Ontário, na mesma província, mas aqui em Ottawa, em Ottawa, e a diferença em Toronto. Toronto vai 100 km por hora, o permitido, a galera já tá a 130 e reza para que você saia vivo, porque eles são muito rápidos. Tudo acontece muito assim, ó. E eles saem fincados mesmo. Fazer de carona é comum? Fazer de carona. Se tem pessoas pegando carona, eles têm um negócio chamado de share. Tem uns negócios no Facebook que eu já ouvi falar. Tem aplicativos aqui que você programa. Inclusive, o moleque que morava aqui, ele foi para Toronto com a mudança dele, né? Com mala, essas coisas, através de um aplicativo no Facebook, de uma página no Facebook, para poder conseguir. Aí eles marcam um horário e você entra no carro e vai de carona assim. Então é comum. O que não é muito comum, eu não acho também que seja muito permitido, é aqueles caras que ficam na rua pedindo assim, tipo, is it hitchhiking? Hitchhiking? Hitchhiking, né? Hitchhiking, que é o que você fica pedindo carona no meio da rua. Usa muito de Kangaride, que é um site. Olha lá, o Kangaride é um site, inclusive a Hannah estava conversando comigo sobre esse aplicativo hoje mais cedo, por isso que eu estou comentando aqui com vocês. Rafa, meu sonho é conhecer Rocky Mountains. Já foi? Caro, Rock Mountains, não lembro de ter ido em Rock Mountains, eu devo ter passado por perto, mas eu não lembro de ter gastado nenhum dinheiro, não lembro de ter... Eu lembro que a gente tinha passado por perto, comentou, era tipo, vamos só entrar aqui, porque aqui estão as melhores montanhas, e aí eu lembro de ter visto alguma coisa em relação a isso, mas eu não lembro assim para dizer, nossa, eu fui lá, passei o dia inteiro, tenho essa experiência, não fui ainda. Inclusive, Rocky Mountains, eu já vou anotar aqui, porque, não sei se vocês me acompanharam, Rocky Mountains, que é um... Eu só vou anotar no meu
na minha lista de fazer coisas a fazer antes dos 30. Para quem não sabe, meu aniversário é dia 11 de novembro. Boa informação, 11 de novembro é um feriado. Alguém sabe que feriado que é esse aqui no Canadá? 11 de novembro. Se alguém souber que feriado que é esse aqui no Canadá, me falem, tá? Dia 11 de novembro desse ano eu faço 30 anos, eu sou o tio Rafa. Eu me chamo de Uncle Raf, porque estou chegando nos 30 e eu quero fazer viagens, sim, Biel. Eu quero ir para Rock Mountains, eu ainda quero ir para Banff. Eu tenho algumas viagens, como todo mundo já sabe aqui, possivelmente, né? Eu sou formado em hotelaria, a empresa de intercâmbio acaba que me exige ter esse amplo conhecimento. Às vezes parece lazer, às vezes parece ser uma vida muito boa, mas eu estou, na verdade, a trabalho. A minha ida para Toronto ontem, se eu tivesse postado apenas a minha vida maravilhosa na frente da CN Tower, vocês teriam a impressão que era só isso. Mas, na verdade, eu dormi dentro de um carro, eu tomei café baratíssimo de $2. Eu estava, na verdade, pegando 2 cafés para poder economizar. Remembrance Day, boa, Biel, é isso mesmo. É onde eles usam a Red Lollipops, que são as florzinhas vermelhas. Tá? Então, dia 11 de novembro, isso é em outubro, o Thanksgiving, mas 11 de novembro é o Remembrance Day, que é em memória às pessoas que serviram na Guerra Mundial. Muito bom, Biel. Fez o dever de casa, você ganhou. Próxima live, você participa comigo. Comemora, isso mesmo, é o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, gente, passo rapidinho. Se vocês tiverem mais perguntas sobre... quiserem estender essa live em stories, eu ia fazer essas informações em formato de stories, mas fica tanto stories ali que eu acho um pouco cansativo. Mas vai ficar salva essa live. Se vocês tiverem mais perguntas a respeito desse tópico ou perguntas em geral, caixinha já está aberta. Eu normalmente abro caixinha na sexta-feira, mas já vou abrir hoje, porque daí eu respondo todo mundo amanhã, tá bom? Beleza? Grande abraço. Se vocês gostaram do conteúdo que eu postei indo para Toronto, se vocês têm alguma cidade específica que vocês gostariam que eu fosse para explorar, tirar foto, fazer vídeo, explicar coisas, se vocês querem, né, tipo, descobrir o Canadá através do meu Instagram, me mandem sugestões que eu vou amar ir nessas cidades, descobrir fatos importantes e marcantes sobre a cidade em si. Quero agradecer muitíssimo a presença de todo mundo. Tenha uma ótima quinta-feira. Eu adoro vir aqui conversar com vocês. Considero todos vocês meus queridos canadeiros. Por isso que eu acordo todos os dias dando bom dia e é com o maior prazer e honra. Eu tenho a maior alegria de compartilhar com vocês coisas que eu sei. Inclusive, hoje eu já postei algumas coisas sobre o Toronto Film School, porque muita gente ficou curiosa. E eu estou tentando marcar uma live com a Juliana, justamente para falar sobre os programas do Toronto Film School, na área de produção de filme, de game, de mídia, de um monte de coisa, tá bom? Grande abraço para todos vocês, adoro conversar com vocês, fiquem com Deus, meus queridos canadeiros, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.